reunidos nesta tarde. Nós vamos nos colocar de joelhos para clamarmos pelo sangue de Jesus. Vamos permanecer de joelhos para recebermos a imposição de mãos pelos pastores. Senhor, nós clamamos pelo sangue do Teu Filho nesta hora. Senhor Deus, nós já podemos Te louvar, já podemos bendizer o Teu nome pela obra gloriosa que Tu tens operado no nosso meio. Senhor Deus, nós nos alegramos por estar aqui e Te pedimos, Senhor, a Tua graça, a bênção do Teu Espírito Santo para esta reunião. Que cada serva possa sair com a palavra no coração, a palavra que Tu mesmo revelaste. Senhor, louvado seja o Teu nome. Te bendizemos e Te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E pedimos, Senhor, que Tu mesmo possas permanecer com a Tua boa mão estendida. Amém, Senhor. Sobre a vida das Tuas servas, sobre Amém, este lugar. Jesus. Preparando, Senhor, todas as coisas. Amém. O coração, a mente das Tuas servas para este ensino. E que os Teus propósitos, todos os Teus planos, Aleluia, possam ser alcançados neste momento. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Dei raiz sulamai, sirimei silai. Ele racha. Dei-me rei surimi cantlai. Minhas servas, a mão do vosso Deus verdadeiramente está estendida. Glória a Jesus. Aleluia. Para que em todos esses pontos, Aleluia. onde a minha palavra está sendo transmitida, Glória a Jesus. anjos, Aleluia. muitos dos meus anjos já se fazem presentes Aleluia. para assisti-las, não só às vossas vidas nesta reunião, Aleluia. mas também aos vossos lares. Aleluia. Eis que já concedo libertações, já preparo os vossos corações Glória a Jesus. para que o meu Espírito Santo Aleluia. tenha total liberdade Amém. para falar em vosso meio. Amém. Glorificai meu nome, Aleluia. porque eu estou presente Glória a Jesus. para vos abençoar. Ei, rai, Deus. sola, mais Aleluia. ciência. Glória a Jesus. Podemos assentar, irmãos, e vamos louvar ao Senhor Deus com o hino de número 334 da coletânea. Quando o buscamos. Aleluia. Glória a Jesus. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão e confessamos nossos pecados, vem com Teu sangue nos purificar. Os céus se abrem e com poder os anjos trazem respostas do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus que está vivo.
Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos ter uma irmã glorificando o nome do Senhor Deus, pelo trabalho das senhoras, por esta quarta etapa que se inicia, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Uma serva glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Estamos na tua presença. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glórias meu Deus, a os Deus. teus anjos têm se feito presente. Amém. Meu Deus, em todos os trabalhos. Senhor, Amém. louvamos e agradecemos o teu nome assim, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 506 da coletânea. Chegou o tempo de pensar. Tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproximam o reino de Deus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproximam o reino de Deus. Ó, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, com dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Gomorra, o fogo tudo devorou. Porém não houve agonia como nesse dia, o dia do Senhor. Porém não houve agonia como nesse dia, o dia do Senhor. Ó, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Glórias a Jesus. Aleluia. Mais uma irmã vai fazer uma glorificação ao nome do Senhor Deus por esta reunião aqui nesta hora, pela bênção que o Senhor tem preparado para nós. Glórias a Jesus. Aleluia. 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 Glórias a Jesus. Glórias a Nós te Deus. agradecemos por esta oportunidade, Aleluia. por mais um dia na tua presença, Glória para a Jesus. aprendermos com o Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãs, o Senhor tem nos presenteado. E a cada reunião, Ele tem falado isso conosco, Ele nos deu um grande presente, que foram os 5 minutos de oração silenciosa. E nós temos podido ver o poder de Deus sendo derramado nas nossas vidas. Quantas respostas nós temos recebido do nosso Deus. E nós vamos agora passar o nosso momento de 5 minutos de oração silenciosa, colocando o nosso íntimo diante do altar do Senhor Deus.
Ori cantri rabalahasire halamai shihai. Oeri hindili malahai si. Cantri roshi libiri ramalai. Filhas amadas, o vosso Senhor separou este momento para vós. Momento de alegria, de gozo, de graça na minha presença. E eu vos digo, filhas, eu sou o Deus presente, eu sou o Deus fiel, eu sou o Deus justo, que vos faço descansar na minha presença, vos faço descansar nesta hora de tanto tumulto, porque eu conheço, filhas, cada uma de vós, conheço o vosso caminhar, os vossos lares na minha presença. Vos digo, servas, tomai de mim nesta hora, tomai aquilo que eu tenho para vós, a minha palavra revelada para aqueles que têm me buscado, que têm se colocado na humildade diante de mim. Apossai desta bênção, servas, porque eu tenho preparado nesta tarde alegria para vós, júbilo para os vossos lares. Tenho dado ordens aos meus anjos a respeito de cada uma de vós, dos vossos familiares. Descansai, porque eu tenho cuidado dos vossos lares nesta hora. Tenho cuidado dos vossos filhos. Tenho cuidado do ministério daqueles que estão ao lado de cada uma de vós. Alegrai-vos pela minha presença. Ori handele hashile amalahai sirialahai. Eiri alahai siriai. Glórias a Jesus. Aleluia. Irmãs, nesta hora nós ainda vamos na comunhão, para passarmos a palavra, ouvirmos a palavra e o recado do Senhor para nós. Vamos ouvir um louvor por uma serva. Há uma pátria no além que Deus para nos tem, uma terra de gozo e de luz. Nela não há temor, nem lembranças, nem dor dessa pátria. O Rei é Jesus. Como anseio entrar nessa pátria, meu lar, onde enfim eu irei descansar. Tudo quanto lutei, pela fé esperei, nessa terra eu irei contemplar. E se chega o temor, ouço a voz do Senhor me falar dessa pátria feliz.
mais um pouco e entrarás nas moradas de paz. É a palavra que o Espírito diz. Como anseio entrar nessa pátria, meu lar, onde enfim eu irei descansar. Tudo quanto lutei, pela fé esperei, nessa terra eu irei contemplar. Como anseio entrar nessa pátria, meu lar, onde enfim eu irei descansar. Tudo quanto lutei, pela fé esperei, nessa terra eu irei contemplar. Glória a Deus. Minhas servas, Leshwas, eu ainda vos falo nesta hora. Handanas, Estareis Naise, participando Handarimas, do alimento da minha palavra. Oleanas, E eu vos digo, filhas, Hayoes, empenhai-vos Nalas, em conhecer a cada dia mais Ora a Ishorenas, minha palavra. Handanas, Dedicai o vosso tempo, Helas, porque ela é Handemiandes, como uma fonte para o sedento, Noriali, é refrigério para o cansado, Plantelashi, é força para vencer Dalai, e é vida eterna. Handalemanai, Porque ela vos Klaitelishi, ensina o caminho. Alas, Eu vos digo, filhas, Nayolas, empenhai-vos Demiclantenes, em ensinar aos vossos filhos a Ondenealai, meditarem na minha palavra. Heanaishi, Eu vos tenho falado assim, Handes, porque bem sei Norilei, quantas de vós têm Namanayoas, colocado diante do meu altar Nalas, as preocupações, os Nayoelis, problemas, as Nayolas, necessidades Andes, dos vossos lares, dos vossos Hademikentoelas, esposos Naos, e dos vossos filhos. Nayoas, Mas eu vos digo, filhas, nesta Demicleoes, tarde, eu desejo vos alimentar, Oriais, mas não somente aqui. Claro, Eu quero Eclês. vos alimentar Paz. todos os dias, Heoas, porque quero que minhas servas Deloes, sejam vitoriosas Hayoas, neste mundo Has, e alcancem a vida eterna. Rendenayas, Glorificai o meu nome, Handelamanai, porque o vosso Deus Sinahas, vos ensina com amor. Rei Handeas, lamai se me ai, dai lamai se me canda lá. Eu quero saudar as irmãs aqui, os pastores presentes e todas as demais localidades que estão conectadas conosco, com a paz do Senhor. O Senhor deu uma revelação, já há algum tempo, que fosse trazida essa palavra a respeito do Salmo 24, para nós fazermos um estudo, especialmente porque o foco dessa quarta etapa do trabalho das irmãs é a igreja com o Cordeiro na cidade eternal, cidade de Jerusalém. E o Salmo 24, ele foi revelado justamente porque o final do Salmo é a entrada do Senhor Jesus
na eternidade, ou seja, em Jerusalém, acompanhado da sua amada esposa, a noiva, a igreja. O Salmo 24, para o Senhor Jesus, sempre foi um motivo de grande alegria. Há determinados textos da palavra do Senhor que nos trazem alegria. A palavra de Deus é toda uma bênção para nós. Mas cada pessoa aqui tem uma passagenzinha, um versículo, um capítulo que fala profundamente ao coração. Eu tenho os meus versículos. Eu imagino que o Senhor Jesus também ele tinha algumas passagens na Bíblia que moviam o coração dele. Eu acredito que o Salmo 24 era uma dessas passagens, porque o Salmo 24 fala da exaltação dele, onde ele profeticamente ia entrar na eternidade com a sua noiva, com a sua amada. E quando nós vemos os diálogos de Jesus com a igreja no livro de Cantares, nós podemos entender perfeitamente o que era a emoção, o sentimento que Jesus tinha aqui na terra, no seu ministério, quando ele se lembrava desse Salmo 24. Os salmos são todos musicados, os salmos são hinos. Era a coletânea dos judeus, com 150 louvores. De vez em quando, o Senhor nos revela a música de algum salmo. Entretanto, o Salmo 24, ele foi revelado para que fizéssemos esse estudo nele, porque o Salmo 24 ele não está sozinho. Ele está atrelado a dois salmos anteriores, que são o Salmo 22 e o 23. Todos os três salmos foram compostos, foram escritos, inspirados por Deus, através de Davi. E Davi, como é um tipo do Senhor Jesus, Davi ele tinha essas características. Ele era pastor de ovelhas, foi um monarca, ele era um bravo guerreiro, ele não enjeitava briga, guerra, em nome do Senhor, não enjeitava nenhuma, e não perdeu nenhuma. Davi nunca perdeu nenhuma batalha, porque ele é tipo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é invencível, é por isso que nele nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. De modo que Davi, além de ser um bravo guerreiro, ele era um sensível poeta, ele era poeta. O poeta é um homem sensível. O músico é um homem sensível. As notas musicais tirados os acordes do seu instrumento, movem também as cordas do seu coração. É por isso que Davi foi escolhido para compor esses três salmos. O Salmo 22, o 23 e o 24, que estão colocados numa sequência maravilhosa, porque mostram, os três salmos, eles mostram na sequência o ministério do Senhor Jesus, do Calvário até o arrebatamento, conforme nós vamos ver aqui nessa sequência. Então nós temos aqui o Salmo 22, o Salmo 23 e o 24. Quando nós formos ver aqui rapidamente o Salmo 22, em detalhes, com alguns versículos sublinhados, nós vamos ver que o Salmo 22 é um salmo que fala a respeito do Calvário. Basta dizer que ele começa dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Lá em hebraico, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então o Salmo 22, ele fala sobre a cruz do Salvador. O salmo seguinte é o Salmo 23, que todos nós conhecemos. É o salmo mais lido, mais amado, mais entesourado, mais decorado, cantado e falado em prosa e verso. É o Salmo 23, que é o salmo do pastor. Portanto, o Salmo 23, ele fala sobre o cajado do pastor. Enquanto que o Salmo 24, que é o foco desta aula, deste assunto, fala sobre a coroa do vencedor. Porque o Senhor Jesus, ele entra na cidade eternal, ele entra em Jerusalém, ele entra na cidade eternal como sendo o rei vencedor. Ele entra como o rei da glória.
Portanto, nós temos aqui a cruz do Salvador, no Salmo 22, o cajado do pastor, no Salmo 23, e a coroa do vencedor, no Salmo 24, que é o salmo que nós vamos aqui abrir em mais detalhes. Então, vejam que esses salmos foram colocados nessa sequência, mostrando que o Salmo 22 é um salmo que foi escrito no passado. O Salmo 23 é o salmo do presente. E o Salmo 24 é o salmo do futuro. Quando eu coloco passado, presente e futuro nessa sequência, eu estou falando de qualquer coisa que é eterna. Então, o Senhor Jesus o ministério dele é revelado no passado, presente e futuro, Salmo 22, 23, 24, mostrando que o ministério do Senhor Jesus é eterno. O ministério dele é eterno. Então, vejam aqui, pode passar o seguinte. Aqui existe esse versículo, é um versículo que foi tirado de Isaías, que é o profeta chamado messiânico, porque o profeta que mais profetizou a respeito do Messias foi o profeta Isaías. Existem inúmeras profecias a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Messias, em Isaías, em todo o livro do profeta Isaías. Aqui, este versículo foi colocado nesse slide para mostrar que o Senhor Jesus, ele nasceu, aqui no Salmo Isaías 9, verso 6, mostra que a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Interessante que esse versículo, ele está colocado aqui, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado ou o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os irmãos podem observar que esses verbos aqui foram colocados em branco, em letras brancas, para ressaltar que esses verbos eles estão também nessa mesma sequência. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É o quê? Passado. O principado está sobre os seus ombros, é presente. E, finalmente, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, etc. Então, nós temos aqui os verbos no passado, no presente e no futuro, mostrando, então, que nessa sequência, o Senhor Jesus, esse menino que nasceu, o filho que nos deu, é eterno. O Senhor Jesus, quando nasceu no nosso coração, foi uma partícula da eternidade que nasceu no nosso coração. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: o meu tempo era contado para a morte, mas aprove ao Pai revelar seu Filho. E hoje eu vivo já a eternidade. Então Jesus, quando nasceu no nosso coração, a eternidade é que nasceu no nosso coração. Outra coisa interessante é que o Senhor Jesus, quando ele nasce no nosso coração, é mostrando o Senhor vindo da eternidade aqui para essa terra. E quando ele nasceu, houve uma reclamação do profeta Isaías também, capítulo 53, dizendo que o Senhor Jesus foi como raiz numa terra seca. A terra, em outras palavras, a humanidade foi seca com o Senhor Jesus. Nós fomos secos com ele, nós fomos duros com ele. E ele só pôde romper porque ele é uma raiz poderosa, ele é a raiz de Davi. Ele só pôde romper por isso. Qual a recepção que nós preparamos para Jesus, o desejado das nações, nascer aqui nessa terra? Qual foi a maternidade que nós oferecemos para ele? As casas de Belém fecharam todas as suas portas, ninguém abriu porta para deixar Jesus nascer. Num canto de quarto, numa varanda, numa beira de quintal, numa meia água no fundo do quintal. Ninguém ofereceu nada para ele. Água esterilizada, um foco de luz, um obstetra, paninhos passados, coelhos, fraldas, berço, não tinha nada disso. Ele não teve nada disso. Ele não nasceu numa casa, ele nasceu num estábulo, um lugar para animais. Essa foi a maternidade que nós oferecemos para o nosso Senhor. Eu digo nós porque todos nós estávamos lá em Belém, sim. Isso que nós oferecemos para ele. Nenhuma casa se abriu.
O casal teve que sair um pouquinho, se afastar um pouquinho da vila de Belém, e encontraram um estábulo, um redil, que é uma construção de 4 paredes de pedra, com a meia água lá no fundo, e lamaçado, porque as ovelhas ficavam ali espremidas, passando a noite. Aquilo ali era água de chuva, urina de ovelha, dejeto, um lugar infecto, contaminado, mal cheiroso. Essa foi a maternidade que nós oferecemos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o Eu Sou, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição e a vida. Isso que nós oferecemos para Ele. Sabe qual foi o troco que Ele nos deu? Ele diz assim: eu vou para a eternidade, eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nós oferecemos lixo para Ele. E é por isso que tem um louvor que nós cantamos que diz: deixou o esplendor da sua glória, sabendo o seu destino aqui. Os tradutores estão dizendo mais devagar. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por ti. E se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas do céu e as andorinhas não voam mais. Nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, numa vila de Belém. Ele, sendo filho de Deus, podia nascer num lugar melhorzinho, não podia? Jerusalém, pelo menos. Mas ele nasceu numa aldeiazinha. E naquela aldeia não foi nem numa casa, foi num estábulo, um lugar de animais, infecto e contaminado. Tem muita gente aqui que nasceu em berço de ouro, mas o berço dele, sabe o que foi? Foi uma gamela, foi um coxo, um pedaço de tronco de madeira escavado. Era uma gamela, era o prato do boi, da ovelha, do bode, do camelo, que comia e babava ali. Esse foi o berço improvisado, foi o que nós oferecemos para ele. Não tinha caixinha de música, não tinha mobile, não tinha perfume de bebê, não tinha nada disso. A terra foi dura com ele. Talvez com a terra tão dura assim, a raiz não vingasse. Eu tenho umas plantinhas lá em casa que eu gosto muito. Acompanho o crescimento de cada brotinho. Todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é ir lá. Às vezes eu acordo de madrugada, eu vou lá ver as plantinhas. Mas eu tenho todo cuidado com elas. Terra vegetal, a fofa terra, coloca ali e tudo mais. Será que está na hora de transplantar? Terra fofa. A plantinha se sente bem, elas vão muito bem, obrigado. Eu não teria coragem de colocar essas minhas plantinhas numa terra seca. Mas foi isso que nós fizemos com ele, com o Senhor Jesus. Talvez nem vingasse, mas o Pai na eternidade nos deu essa bênção. Ele colocou essa raiz aqui na terra. E na hora da sua morte, eles enterraram a raiz, pensando que ia matar a raiz. Que a raiz mais deseja ser enterrada, não é isso? Eles plantaram aquela raiz ali, fecharam com um bloco de pedra em cima. E o tempo passou, houve silêncio na terra. Passou-se um dia, 2 dias, mas ao 3º dia houve um terremoto e essa raiz brotou para tudo quanto é lugar na face da terra. Louvado seja Deus por isso. Ele ressuscitou gloriosamente. O menino nos nasceu, filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. Quando eu digo aqui, o menino nos nasceu, eu estou falando da manjedoura de Belém. E quando eu falo do governo sobre o seu ombro, sabe o que é o governo? Sobre o ombro dele? Todo mundo sabe que quando ele estava subindo o Calvário, o que ele tinha no ombro? Ele tinha o governo, era uma cruz. E sabe por que a cruz é esse governo? Ele estava levando nos ombros? Porque no Velho Testamento tinha 2 tábuas da lei. Tinha os mandamentos da primeira tábua e da segunda tábua. Os da primeira tábua eram mandamentos do homem para com Deus. Eram mandamentos verticais. Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, todo o teu coração. Não tomarás teu santo nome em vão.
Não terás imagem diante de ti, todo mandamento do homem para com Deus, mandamentos verticais. E a segunda tábua eram mandamentos horizontais. Não matarás o teu próximo, não furtarás o teu próximo, não adulterarás com o teu próximo, não fará isso, não fará aquilo. São mandamentos horizontais. E quando eu coloco os dois juntos, eu tenho uma cruz, mandamentos verticais e horizontais. E Jesus estava levando nas costas 2 tábuas da lei para que você não fosse morto, para que a ira de Deus Pai não caísse sobre a sua vida. É por isso que o principado, o governo está sobre os seus ombros. O único que pode cumprir as 2 tábuas da lei é o único que tem governo em toda a terra, em todo o universo. Interessante, nós vemos aqui, o menino nasceu, o filho se nos deu, é a manjedoura lá de Belém. Enquanto que o governo já nos fala do Calvário, ele carregando sobre os ombros o governo, o cumprimento de todas as tábuas da lei, de todas as leis que foram dadas por Deus Pai. Seu nome será maravilhoso, como ele está sendo maravilhoso conosco aqui, nesta tarde, mais uma vez visitando nosso coração, pelo poder da sua palavra. Não ficou com raiva de nós não, hein? Nós oferecemos uma terra dura para ele, mas ele foi nos preparar lugar na eternidade. Como se precisasse preparar alguma coisa lá em cima, para nós, nós somos visitantes tão importantes assim, para Deus preparar lugar para nós. Mas ele disse que foi preparar lugar para que onde ele estiver, nós estivéssemos também. Pode passar o seguinte. Isso aqui é o nome do Senhor. É o nome do Senhor em hebraico. E hebraico se lê da direita para a esquerda. São 4 letras. Essa letra aqui é igual a essa. Portanto, são 3 letras diferentes, porque uma é repetida, a segunda e a quarta são repetidas. Lá no livro de João, 1:1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso era Deus na eternidade. Mas aprove a Deus vir nos visitar aqui na terra como homem. Por isso que no mesmo capítulo diz assim: e o verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, quando eu escrevo esse nome aqui, ao invés de da direita para a esquerda, se eu escrevo de cima para baixo, eu vou ter isso aqui transformado num homem. Pode passar o seguinte, olha lá. A primeira letra, a segunda, a terceira e a quarta. Maravilhosa graça do Senhor. E a figura do homem é tão importante para o Senhor que nós estamos embutidos dentro do nome de Deus. E tão importante nós somos para Ele. É por isso que o Salmo 24 é um salmo de grande alegria para o Senhor. Mas acontece que o Salmo 24 ele estava numa sequência. Ele está numa sequência. Quando Jesus estava no seu ministério aqui, ele lia os salmos. O Salmo 24 era motivo de grande alegria dele. Mas acontece que para chegar no 24 tinha que passar no 22. Aí é que a coisa complicava. A mesma alegria que o Salmo 24 dava para ele, o 22 trazia tristeza, porque o 22 é o Salmo do Calvário. E até ele temia o Calvário. Ele temia o Calvário, não por causa do martelo, do prego, dos empurrões, dos tapas, dos hematomas, do sangue, da coroa de espinhos sobre a fronte, o sangue que descia, coagulava sobre os olhos, os hematomas, os inchaços no rosto, sendo empurrado, sendo jogado de um canto para outro, como um malfeitor, como um vil malfeitor, sem ter lugar para descansar. Não era esse o temor do Senhor Jesus. O que enchia o seu coração de temor era ficar afastado do Pai. Só isso. Porque afastamento do Pai, afastamento de Deus é inferno. Inferno não é outra coisa senão distância de Deus. É a humanidade que se prepare para isso. O homem do mundo não está sentindo a presença do Espírito Santo que nós sentimos aqui. Mas eles vão sentir a ausência, porque quando a igreja do Senhor for arrebatada, o Espírito Santo vai também.
Salmo 22. Esse era o temor do Senhor. Para chegar lá no 24, para que você pudesse entrar na cidade de Jerusalém pelas portas, para que você pudesse entrar na eternidade com o Rei da Glória, ele tinha que comprar esse Salmo 22 a preço do seu próprio sangue, a preço de Getsêmani, a peso de jejum, de madrugada, noites mal dormidas, sem se alimentar direito, sendo perseguido, sendo um homem sem beleza física para impressionar tanta gente. As pessoas se preocupam com isso, se preocupam com a aparência, não somos nada contra isso, cada um que se arranje direitinho. Mas há pessoas que se preocupam excessivamente com esse tipo de coisa. O Senhor Jesus não. Ele se diz a videira verdadeira. Ele se compara com a videira. Sabe qual parte da videira? O tronco da videira. Quem já viu uma videira de perto, sabe que o tronco parece um cipó seco e morto, sem vida. E Jesus se comparou também com a raiz. A raiz é tão feia que vive escondida debaixo da terra. Mas ele se comparou com isso, se comparou com o tronco da videira, com o cipó, com a raiz. E nós, sabe com o que ele nos comparou? Com os ramos da videira, com os cachos de uva, com as flores da videira. Porque ele é gentil. E nós somos a noiva amada dele. Deixa eu ser feio, deixa que minha noiva seja linda. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque o teu olhar é como das pombas. Aleluia. E o pai só observando esse namoro do noivo com a noiva. E às vezes nós vamos às madrugadas aos pés dele. Nós vamos chorando aos pés dele, ele vem correndo nos socorrer. É o noivo. Ele anela por esse momento. Anela pelo momento que nós vamos entrar na eternidade pelas portas. Os portais serão levantados. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Salmo 22 começa dizendo isso aqui: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não costumava chamar Deus de Deus. Ele chamava de Abba. Abba. Em hebraico, Ab quer dizer pai. Abba quer dizer papai. Há uma diferença muito grande. Ab e Abba. Ab é um pai qualquer, pai de qualquer pessoa. Agora, Abba é meu pai. E o Senhor diz na palavra que Ele colocou dentro de nós um Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Nós não tínhamos direito de chamar Deus de Abba, Abba. Mas Ele comprou para nós esse direito. E hoje nós podemos, nas nossas orações, dobrar os joelhos e dizer, Abba, Pai. Nunca minha vida esfrie, nunca me deixe cair. Abba, Pai. Papai, quer dizer papai. Mas aqui no Salmo 22 ele não falou Abba. Ele falou Deus meu, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele reclamou aqui, a única hora que Jesus reclamou foi essa. Por que me desamparaste? E aqui nós vemos que tudo está no passado. Desamparaste, confiou, cercaram, rodearam, derramei, desconjuntaram, derreteu, rodearam, cercou, traspassaram, tudo no passado. Porque o Salmo 22 é um salmo do passado. E Jesus cumpriu cada detalhe deste salmo. Louvado seja Deus por isso. E aqui no finalzinho do Salmo 22, olha o que está escrito aqui. Os que descem à sepultura, isso aqui é o Monte Calvário. Parece uma caveira que tem 2 olhos aqui, etc. Foi aqui que o Senhor Jesus foi crucificado, no Monte Calvário. Hoje muito bonito aqui com as flores e tudo isso. Mas no finalzinho do verso do Salmo 22 diz aqui: os que descem à sepultura se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter sua vida. Essa sepultura aqui não pôde prender o príncipe da vida, porque ao 3º dia ele ressurgiu dos mortos. Tem uma palavra em hebraico, a palavra sepultura,
é escrita com 3 letras. A letra do meio, portanto, dentro da palavra sepultura, essa letra do meio aqui, é a primeira letra da palavra ben, que quer dizer filho. Então a sepultura tem no meio essa letra B, que quer dizer filho. Mas se nós tirarmos essa letra B aqui e colocá-la para fora da sepultura, forma outra palavra. A palavra sepultura é kever. Quando eu coloco essa letra para fora da sepultura, forma a palavra boker. Boker quer dizer alvorecer de um novo dia. Isso quer dizer que todos aqueles que descem à sepultura com o Filho, com o Senhor Jesus, vão ser arrancados de lá pelo poder de Deus e vai se formar outra palavra, alvorecer de um novo dia, de uma eternidade na nossa frente. Aqui fala no Salmo 22, no finalzinho dele fala nessa sepultura aqui. Mas fala também que ninguém conseguirá reter a vida do Senhor Jesus dentro da sepultura, que ele rompeu ao terceiro dia. Pode passar o seguinte. O Salmo 23, que é o cajado do pastor, nós temos aqui os verbos todos no presente, na sua grande maioria. O Senhor é o meu pastor, deitar-me faz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, tu estás, consola, preparas, unge, transborda, tudo no presente. Porque o Senhor Jesus, o Salmo 22 já passou, ele já comprou o Salmo para nós. E nos deu de presente a vida, ele triunfou sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia e passou por outro ministério, que é o ministério que ele está exercendo agora. Ele tem o cajado do pastor e ele está aqui nesta hora pastoreando as nossas vidas. Esse é o Salmo 23, todo no presente, mas observe que no finalzinho do Salmo ele é jogado para o futuro. Que vai passar para o Salmo 24. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pode passar o seguinte. E aqui está o Salmo 24. O Salmo 24 começa mostrando o domínio do Senhor sobre toda a terra. Então nós temos aqui o globo terrestre e a palavra do Senhor dizendo no verso 1, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Esse é o primeiro versículo do Salmo 24, mostrando o domínio total do Senhor sobre toda a terra, sobre todo ser vivo, sobre toda a obra da criação, sobre ímpios e servos, e puros, profanos, todos os habitantes da terra pertencem ao Senhor. Agora o Senhor começa a fazer divisão entre aquele que serve e que não serve, de maneira muito sutil. A palavra fala, porque ele, o Senhor, afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Isso é uma figura de ironia, mostrando que o mundo que aí fora está edificado sobre águas. E águas, nós sabemos, são inconstantes. Águas não sustentam nada. Então nós temos aqui a estrutura, formação de água, e o mundo é construído sobre isso aqui. Isso aqui é a Torre de Babel. É a construção que os homens fizeram para chegar ao céu sem auxílio de Deus. Uma coisa curiosa aconteceu aqui. Nessa época, estavam construindo essa torre, todos falavam uma língua só. O que o Senhor fez com eles? Confundiu a língua deles. Porque quando o homem quer chegar ao céu sem auxílio de Deus, ele termina numa confusão. E a palavra Babel quer dizer confusão mesmo. No Pentecostes, no Novo Testamento, aconteceu o contrário. Cada um falava uma língua. O Senhor deu uma bênção, todo mundo se entendeu. Porque ali, no Pentecostes, era a operação do Espírito Santo de Deus, é o inverso daquilo que o homem faz. Então, a terra que está fundada sobre os mares e firmada sobre os rios, vou estar firmados aqui entre aspas, né? Como é que se firma uma coisa sobre o rio, sobre a água? Mas essa é a estrutura da humanidade, a estrutura do mundo que não tem o Senhor. E tem o compositor que compôs um hino que nós cantamos aí, que diz: um dia os prédios todos cairão e os moinhos não mais rolarão. Apenas ficará de pé o que na rocha se firmou, o que andou em clara luz, o que ouvindo um dia creu e que ouvindo obedeceu a palavra de Jesus. E tem outro verso que diz assim:
Se eu sorri, lutei, chorei. Há pessoas que estão lutando aqui, outros estão sorrindo, outros estão tristes, com a dor, com o sofrimento. Se eu sorri, lutei e chorei. Se consegui, perdi, achei. O que senti, tudo passou. Importa agora sim estar junto a quem, por quem vivi. Junto a ti, ó meu Jesus. Os prédios cairão, os moinhos não rolarão mais. Pode passar o seguinte. O slide anterior, nós vimos ali a descrição do mundo, que não tem o Senhor. Firmado sobre rios, sobre águas, e tudo vai desmoronar. Agora nós começamos a ver a descrição da igreja. Quem é a igreja? Quem é que vai entrar na eternidade com o Rei da Glória? Quem é que vai passar pelos portais da eternidade com Ele, fazendo companhia a Ele? Aqui o Senhor começa a responder. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Eu trouxe esse slide aqui do tabernáculo, porque o tabernáculo é um retângulo, e um retângulo formado por 2 quadrados perfeitos. Então, esse aqui, ó, traçando uma linha aqui, é o quadrado da frente, e para trás o quadrado de trás. O centro desse quadrado aqui, se fizer um X aqui, ó, o centro desse quadrado é esse altar aqui, nesse montezinho aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? É aqui, ó. Esse aqui é o altar do holocausto. Isto é salvação. E a pergunta do salmista é o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá ser salvo? A resposta é qualquer um. Qualquer um pode ser salvo, porque a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, diz a palavra de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Qualquer um. Você não vai ficar vaidoso por isso, porque você foi salvo, porque subiu o monte do Senhor, porque o Senhor te lavou com o poder do sangue de Jesus. Você está vaidoso por isso? Por quê? O que você fez para merecer isso? Nada, absolutamente nada. Você subiu ao monte do Senhor, só isso. Mas é o único requisito subir ao monte do Senhor? Não. O versículo continua: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? E aqui atrás é o santo dos santos. Para estar aqui, não basta ser salvo só, não. Para estar aqui tem que andar com o Senhor em santidade. Com as alpacas nos pés, com vestes brancas. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará, quem permanecerá, quem caminhará com o Senhor no seu santo lugar? E aí vem a resposta. Seguinte: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Poeticamente está escrito aí 2 coisas diferentes. Limpos de mãos é quem tem os seus atos limpos, exteriores. Eu não tenho vício, eu não roubo, eu não mato, eu não pago meus impostos. Isso é mão limpa. Mãos limpas, testemunho diante dos homens. O cidadão que vai entrar na eternidade, ele tem que ter mãos limpas. Mas não basta ter mãos limpas, só. Tem outro detalhe. Mais o quê? Coração puro. Coração puro, quem vê o Senhor. Seu testemunho não vai agradar só os homens, não. Tem que agradar o Senhor. Porque as coisas que as pessoas não veem em nós, mas o Senhor vê. E o cidadão do céu, ele tem que ter esses 2 crivos. Ele tem que ter mãos limpas e coração puro diante de Deus. E aqui uma repetição dessa frase. Quem não entrega sua alma à vaidade, a alma é interior. Nem jura enganosamente, da boca para fora. Que é coisa externa. Então nós temos uma coisa externa e interna, depois interna e externa. O Senhor fala glória, aleluia, aleluia e glória. Volta tudo novamente, mostrando que o cidadão da eternidade, ele tem que estar
cumprindo isso aqui. Puro como essas nuvens, claro como cristal, como diamante. Porque o sangue de Jesus é poderoso para nos dar essa bênção. A bênção externa e interna. O Senhor começa por dentro. Quando faz a obra por dentro, vaza por fora. Vem santidade por fora. E quem vê, sabe. Pode passar. Este, que foi descrito nos versículos anteriores, este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. De repente, o salmista dá uma pausa e diz assim: esta é a geração. Que geração? É essa que nós estamos vivendo agora. A geração que antecede o arrebatamento da igreja. Esta é a geração daqueles que buscam. E repete outra vez: daqueles que buscam. Será que dá para entender isso? O Senhor falando daqueles que buscam. Porque só vai estar na cidade eterna aquele que busca o Senhor com interesse de coração. Não é com conversa, não, nem com boa religião. Comportamento externo, mãozinha bem lavada, coração contaminado. Esse não vai chegar lá, não. A palavra do Senhor nos autoriza a dizer isso. Esta é a geração daqueles que buscam. De repente, está ali em amarelo ali, o nome de um personagem bíblico. Em todo esse salmo, foi mencionado um personagem bíblico, Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó foi o homem que mais buscou o Senhor. Começou a buscar, no início de conversa, dentro do ventre materno. Era gêmeo com Esaú e queria sair de qualquer maneira primeiro para receber a bênção de primogenitura. Esse gostava de bênção. Antes de nascer, ele estava buscando bênção. O irmão dele nasceu primeiro, Esaú, e ele nasceu com a mãozinha agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso que recebeu o nome de Jacó, Jacob, em hebraico, que é derivado de calcanhar. É uma raiz que derivou calcanhar, também derivou Jacó. Por isso que recebeu esse nome. Nasceu assim, passou a vida toda querendo buscar bênção. Quando soube que podia comprar a bênção do irmão, foi lá e trocou um prato de lentilha pela bênção, depois colocou um pelo de carneiro em cima do braço, pediu a bênção ao pai dele, o negócio dele era a bênção. Uma vez ele estava voltando, um anjo apareceu para ele no Val do Jaboque. O que ele fez? Ele travou uma luta com o anjo. E o anjo falou assim: eu tenho que ir embora porque a alva já se levanta. Ele falou assim: negativo, não te deixarei, senão me abençoares. O negócio dele é a bênção. É o homem que busca o Senhor. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E agora, a parte final do Salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Há muito tempo eu fiquei sem entender o que é isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. E cabeça tem porta? Ou porta tem cabeça? Não entendia isso. Até que eu aprendi o que era isso aí. As portas de Jerusalém, como porta de outras cidades, as cidades eram muralhas enormes, e tinham portas. Em Jerusalém tinha uma porta chamada Porta dos Cavalos, é onde os exércitos de Davi saíam para as batalhas e depois voltavam por aquelas portas mesmo. Davi sempre voltava com a bandeira da vitória, nunca foi derrotado em batalha nenhuma, porque tudo dele era consultado ao Senhor. Senhor, eu vou contra os filisteus? Vai. Por onde, Senhor? Por detrás das amoreiras. Que dia? Hoje? Não, amanhã. Como é que pode perder guerra desse jeito? Os servos de Deus desta obra, aqueles que buscam a face do Senhor, consultam tudo a Deus, consultam tudo ao Senhor. E a resposta vem. E são vencedores por isso. Nós temos muitos testemunhos aqui de servos vencedores. Quando Davi voltava das batalhas, com as vitórias, as portas dos cavalos, elas não só se abriam, mas eles levantavam as portas dos seus ferrolhos e gonzos e tiravam as portas, ficava só a entrada. Tamanha era a alegria de Jerusalém quando a vitória chegava através do rei Davi. Na eternidade, o que vai acontecer é isso também. Os portais da eternidade vão se abrir de tal maneira que as portas vão ser arrancadas dos gonzos, vai ser entrada eterna, não é portal eterno, mas é entrada eterna. Porque o Senhor Jesus é que vai entrar.
o vitorioso, aquele que saiu para vencer. Ele é o Rei da Glória. Ele entra na eternidade. Então tem essa pergunta aqui primeiro. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Pode passar o seguinte. Aí vem a pergunta, quem é este Rei da Glória? E a resposta vem logo em seguida. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Sabe em qual guerra que o Senhor é poderoso? Na sua. O Senhor tem capitaneado as nossas batalhas. Eu sei que tem gente aqui passando luta terrível aqui. É uma guerra travada. Está aqui chorando aos pés do Senhor, está glorificando, mas sabe que lá embaixo no vale a luta está travada. Mas não precisa ficar com medo não, porque o Senhor está contigo. Deus de Jacó é o seu refúgio. Ele é o Deus poderoso na batalha, na guerra. Ele nunca foi derrotado em batalha nenhuma não, viu? E não vai ser na sua que ele vai ser derrotado não. Porque nele nós somos mais do que vencedores. É o Senhor poderoso na batalha. É o Senhor poderoso na guerra. As portas se abriram por causa dele, por causa do poder dele. Não foi por causa de valente de Davi, ou pastor fulano de tal, muito abençoado, que cospe fogo. Nem nada disso não. O céu não vai se abrir por causa de nenhum desses valentes, dos guerreiros, dos profetas do passado, de Elias, de Eliseu, de Moisés, de Abacuque e de Josué. Não é por causa desses homens que a porta do céu vai se abrir, não. É por causa do poderoso, o Deus de Israel. É o Rei da Glória. Ele sim vai fazer as portas se abrirem e ser arrancado dos seus gons e ferrolhos. A entrada vai ficar escancarada para ele entrar. Maravilha. Pode passar o seguinte. De repente o salmista pergunta novamente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Isso aqui é a porta. Porta de Damasco. Vai em Jerusalém. Isso aqui está sem porta mesmo, está só a entrada. Pode passar o seguinte. Aí vem a resposta outra vez. Quem é este Rei da Glória? Agora a resposta é diferente. O Senhor dos Exércitos. Aí chegou a nossa vez. Foi citado nosso nomezinho aí. Nós somos o Exército do Senhor. E nós vamos entrar lá, mais uma vez, hein? Pelos méritos dele. As portas do céu jamais seriam abertas por causa de um exército sem capitão. Mas ele vem na frente. Ele não é aquele comandante que comanda por trás, não. Ele está na frente da batalha. Primeira flechada nele. De nós que vamos morar na eternidade, sabe quem morreu primeiro? Ele. O primeiro sangue derramado do nosso exército foi dele. Foi do nosso comandante. Ele derramou sangue primeiro. Graças a Deus a morte não pôde segurá-lo na sepultura. É o único túmulo na face da terra que não está escrito aqui jaz. Mas está escrito aqui não jaz o Senhor Jesus. Ele habita no coração dos crentes fiéis, daqueles que amam e temem o seu nome e vão venerá-lo para o resto da eternidade. Nós queremos cair aos pés do Senhor e dizer, louvado seja o nome do Senhor, o Rei da Glória, o Senhor Deus forte e poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos. Adonai Shabaoth é o Senhor dos exércitos. Essa entrada aqui vai ser na cidade de Jerusalém. Eu tenho uma figura em casa, uma fotografia de Jerusalém. Eu senti muita emoção quando eu vi essa cena aqui lá em Jerusalém a primeira vez. Cheguei por aqui assim, e de repente estampou essa figura aqui. Era uma tarde também parecida com essa aí. Eu me emocionei muito quando vi essa cena lá no local.
Eu tenho uma fotografia, não consegui achar para passar aqui para a figura, para mostrar aos irmãos. É Jerusalém, mais ou menos desse ângulo aqui mesmo, mas as pedras de Jerusalém são amarelas, são meio amareladas. E com o pôr do sol, à tarde, o sol bate nessas pedras e as pedras parecem que viram ouro. Toda tarde acontece isso. Quem está lá no Monte das Oliveiras dá vontade de descer, correr e pegar um bloco de ouro daquele. Mas é um efeito visual. Mas é também uma profecia. Falando a respeito de Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém de ouro. Jerusalém de ouro. E outra coisa, o nome Jerusalém, em hebraico, está no plural dual. Em gramática hebraica, tem dois tipos de plural. O plural de muitas coisas, de 3 ou mais, e tem um plural especial só para 2 coisas. O Senhor deve ter um motivo para fazer isso. Um plural de 2 coisas só, chamado plural dual. Algumas palavras são um plural dual. Então, Jerusalém é uma delas. Só que os judeus não entendem por quê. Por que 2 Jerusalém? Jerusalém, 2 Jerusalém. Eles não sabem, mas nós sabemos. Porque tem essa aqui que está no slide aqui, ó, e tem outra que máquina fotográfica nenhuma pode revelar. Que está na eternidade. E tem ruas de ouro, portas com a pérola única. Os irmãos vão falar depois a respeito de Jerusalém. Essa que nós vamos entrar lá. Sabe qual outra palavrinha para encerrar aqui? Que está no plural dual? Segredinho, hein? Manaim. Manaim. Eu lembro quando o pastor Jonas aqui em cima do monte, ele orou ao Senhor, perguntou, Senhor, qual o nome que nós vamos dar para esse acampamento? E abriu a palavra. O Senhor usava muito. E o texto que ele tirou diz assim, e chegaram a um lugar chamado Manaim. O Espírito Santo deu aquela palavra para ele, porque Manaim está no plural dual, e quer dizer 2 exércitos. 2 exércitos. Mas por que 2 exércitos? Sabe por quê? Porque todo encontro que nós temos aqui é um exército de crente que sobe e um exército de anjo que desce. É por isso que o Senhor falou, esse é um acampamento de anjos. E aí forma aquela dança. A dança de quê? A dança de Manaim. É por isso que de vez em quando eu estou tropeçando com o anjo aí. Lembro que há muitos anos nós tínhamos a cozinha do Manaim, era aqui, onde eu estou. E o templo, o salão, era dali para lá. E aqui, é aquele negócio de cair tampa de panela. Os irmãos aqui, alguns lembram disso aí. Ele estava pregando ali na frente, dali a pouco uma tampa caía, uau, 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 rodava. Outra hora o chaminé entupia, enchia de fumaça aqui, o pessoal glorificava, pensando que era bênção. E teve um dia que o irmão começou a glorificar ali dentro da cozinha e foram lá acudir. Ela tinha visto um anjo, de uns 8 metros de altura, passava o telhado, e um pé dele estava no fogão, o outro na panela de feijão. Foi o dia que o feijão saiu mais gostoso. Feijão com pé de anjo. Louvado seja Deus. Nós estamos no Manaim. Louvado seja Deus. Por enquanto. Mas nós vamos mesmo ser transportados para Jerusalém celestial. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o Senhor. Aleluia. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Rabai Solé Serra. Rabai Solé Serra. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Graças a Deus. Vamos pedir que o pastor Jefferson Deluce, lá em São Paulo, faça a oração final, encerrando este período, este culto. Graças a Deus. Irmão, nós vamos ter um intervalo pequeno de 5 minutos apenas. Entendeu, Gerson? As outras áreas, queremos dizer aos irmãos, um intervalo de 5 minutos. Os irmãos precisarem, as irmãs precisarem toalete, tomar uma água, 5 minutos apenas. E não